é o momento em que nós estaremos comentando um novo tema que se intitulado Figuras de um Cristão Autêntico. Nós vamos estar lendo alguns versículos da Palavra de Deus, que é 2 Timóteo 2, de 1 a 6, verso 15, 20 e 24. Vamos ler aqui em 2 Timóteo 2, de 1 a 6, e depois seguido 15, 20 e 24. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Vamos ler o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Vamos ler o versículo 24 também. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente. Nós estamos falando sobre figuras de um cristão autêntico. Quando nós lemos aqui esse texto, ele começa assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo considerava Timóteo como filho dele na fé. E eu fico pensando, prezados irmãos, prezados ouvintes, que privilégio para Timóteo ter um pai como o apóstolo Paulo. Eu pergunto para você, meu prezado irmão e irmã, você também tem filhos na fé? Que você pode dizer assim, meu filho ou minha filha? Ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quando se trata de filho, trata-se também de uma intimidade, trata-se também de aprendizado. E nós precisamos também ser filhos de Deus, andando em obediência à palavra de Deus. Mas lá no versículo 2 diz: E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nós vemos aqui no versículo 2 uma figura de um despenseiro. E nós vamos dizer assim, que esse despenseiro, ele tem de ter algo na despensa. Ele tem de ter algo para poder repartir
E ele disse: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E nós encontramos também que o dispenseiro deve ser encontrado fiel. Nós encontramos aqui em 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É muito interessante que nas coisas de Deus, não somente nas coisas de Deus, mas principalmente nas coisas de Deus, sejamos encontrados fiéis, fiéis na palavra, fiéis nos ensinos, fiel naquilo que Deus quer que nós façamos. E também ele deve falar segundo a verdade. Em 1 Pedro 4:11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele deve falar segundo a verdade. Não deve inventar. Não deve ir além do que está escrito, porque isso é muito perigoso. Nós devemos usar a verdade e somente a verdade. Então um cristão autêntico, ele mantém-se na verdade. Ele deve também preparar e instruir a outros. O apóstolo Paulo diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Que coisa interessante é os pregadores, os ensinadores, aqueles que ministram a palavra, eles devem procurar aqueles que têm realmente condições de aprender e prepará-los melhor para o ministério. Eu sempre sou grato a Deus por jovens que eu posso no momento me lembrar que me procurava para estudar a palavra de Deus. Às vezes grupo de jovens, às vezes um jovem sozinho, porque eles queriam saber mais. Não que eu soubesse tanto, mas eu tinha o prazer e tenho em ocupar-me com essas pessoas. Não somente jovens, mas também de qualquer idade. Porém, um cristão autêntico, ele deve ter o prazer de preparar outros para servir ao Senhor. E cada um ensina outros. Cada um que aprende, ensina outros e outros vai ensinando para que a palavra de Deus possa ser conhecida cada vez mais.